nós orarmos para que nos livremos do mal. Então, mediante essa mensagem, esse versículo, eu gostaria de compartilhar um texto bíblico também, que eu visualizei esse versículo bem de frente, né? Porque a história que me vem aqui na leitura que eu estou lendo no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, é uma história conhecida, né? Uma história de uma família que vivia assim um contraste. Primeiro eu quero dar só o perfil do casal. Está no primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Vocês vão ler o perfil desse casal, que era um verdadeiro, eu vou dizer aqui conforme a mensagem passada, um jugo desigual. Um jugo desigual. O homem se inclinava para um lado e a mulher para o outro lado. Assim acontece também no dia a dia de hoje, né? Há pessoas que aceitaram a Cristo, outras ainda não aceitaram, e os que não aceitaram ainda continuam assim com práticas no coração, voltada para o velho homem, e o irmão, a irmã que já aceitou, está tentando aí andar com Deus, no Espírito Santo, aí de repente ele é confrontado nesse lar, dois mundos diferentes, dois comportamentos diferentes. Glória a Deus. Repare o versículo 3 do capítulo 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, primeiro, né? Não é primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 3. Vamos ler. E era o nome desse homem, como era o nome dele? Nabal. E o nome da sua mulher? Abigail. Essa história é muito conhecida, né? E ela era uma mulher de bom entendimento, uma mulher prudente, uma mulher que tinha uma cautela nas suas reações, e formosa. Porém, olha o marido dessa mulher, era um homem duro, né? Muito assim, arrogante e maligno. O texto diz que ele era maligno nas obras. Maligno nas obras. Apesar dele ser da casa de Caleb. Caleb, você sabe muito bem quem foi, mas o seu descendente tinha esse perfil muito complicado. Um homem casado com uma mulher de entendimento, formosa, mas ele era um homem duro, né, orgulhoso, maligno nas suas obras. Então, o que nós vamos percebendo aqui, a natureza humana, por mais que o homem tente escondê-la, mas ela nas suas obras, ela é maligna. Como eu falei, Romanos 7, nós temos uma inclinação para o mal, né? Então, naturalmente, algumas pessoas, elas desenvolvem a maldade com mais precisão, né? São pessoas arrogantes, ingratas, são pessoas que não querem ajudar ninguém. Esse Nabal é o perfil desse tipo de pessoa. Note aí que nesse casamento o jugo era desigual. Se o jugo está desigual, né? A Bíblia diz aos irmãos, né, que nós não podemos nos prender a jugo desigual. Mas não vou dizer que o casamento o irmão às vezes diz assim: irmão, eu estou levando aqui a minha cruz. Não fala isso não. Não diga isso não. A cruz é símbolo de salvação, mas é maldição. Só dizer que sua mulher é a sua cruz? Só dizer que seu marido é a sua cruz? Diga isso não. Mas dentro de uma convivência familiar tem pessoas que são mais moderadas, são mais pacatas, são mais prudentes. Já tem outros que já são arrogantes, briguentos, nocivos, exaltados e assim por diante. E aí quando começa a brigar, se os dois quiserem brigar, briga. Se um recuar,
a briga amortece. Assim? Então, veja bem, o que me vem à mente aqui, eu tenho um pouco mais de meia hora, é que esse homem maligno nas obras chamado Nabal, note que ele no versículo 7, eu vou mais adiante, Davi, como vocês sabem no contexto desse livro, Davi está como um homem que não está assim alinhado a Saul, no exército de Saul, ele está como um fugitivo. Então, no capítulo 22 eu li que lá a caverna, onde Davi se escondia, né, se alinhou a ele pessoas difíceis de convivências, pessoas altamente perigosas, e Davi conseguiu, com a ajuda de Deus, conciliar essas pessoas para que elas pudessem serem valorosos de Davi, os valentes de Davi. Então eles aprenderam através do exemplo do seu líder a prática do bem. Determinada vez, os pastores de Nabal estavam juntos com Davi e os seus aliados. Veja no versículo 7. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que estiveram conosco, não fizemos nenhum agravo, não fez nenhuma maldade, né? Nem agravou. Pelo contrário, nenhuma coisa lhe faltou todos os dias em que estiveram no Monte Carmelo. Quer dizer que Davi, independente do perfil do patrão desses pastores, né, do chefe lá, Davi e os seus aliados trataram com toda a bondade os pastores de Nabal. E certamente quando você faz o bem a alguém, com qualquer pessoa, você quer que aquela pessoa faça o bem para você. Glória a Deus. Mas tem pessoas que não estão acostumadas a fazer o bem, não estão habituadas. É tanto que eu disse o perfil que ele era maligno nas obras. Davi está numa necessidade e pede uma ajuda, seja lá o que for, para alimentar os seus aliados. No entanto, a resposta desse camarada que, embora os seus pastores foram tratados bem, ao invés dele tratar o bem com o bem, ele, no dizer de Davi, lá no versículo 21, você pode ler, na parte final, no mesmo capítulo 25, Davi vai dizer: e ele me pagou o mal por bem. Eu semeei o bem para ele, e ele me pagou com mal. Assim acontece em muitas convivências humanas. A ingratidão, a falta de prática do bem, leva muita pessoa a não retribuir o bem que o outro fez por ele. Isso é gratidão. Então, quando os aliados de Davi pediram ajuda, no versículo 9, eles ficaram tudo calados, não deram nenhuma resposta. Nabal respondeu no versículo 10: quem é esse Davi? A resposta que muitas vezes, né, o pessoal gosta de humilhar um aos outros, né? Quem é fulano de tal? Não me representa. Quem é esse camarada, ó, filho de Jessé? Conheço muitos servos que há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Eu não vou pegar do meu mantimento e vou dar para um rebelde desse. Estão entendendo? Mesmo com o testemunho dos pastores lá, não, Davi é um camarada do bem, é gente boa, ele ajudou a gente, senão eu vou pagar o bem que eles fez comigo, eu vou pagar com mal. Irmãos, isso é a natureza maligna nas obras. Davi,
acostumado então a praticar o bem. Quem lê o capítulo 24, 1 Samuel, e o capítulo 26, vocês podem ler depois, vocês vão ver que Davi, eu até preguei uma vez aqui, Francisco Vieira, sobre os filhos de Zeruia, lembra? Tem um irmão que quer que eu pregue essa mensagem. Os filhos de Zeruia, irmão, os cabas bons, viu? Tem uns cabas bons, ajuda o Davi, mas pensa aí, Davi estava numa caverna e deu um desconforto, né? E o rei foi aliviar o ventre, e Davi teve a oportunidade de matar o rei, e os soldados, os filhos de Zeruia, aproveita Davi, quem está te fazendo mal a ti, está te perseguindo, mata ele, Davi. Davi, não vamos fazer isso com o ungido de Deus não, rapaz, guarda a tua espada, está entendendo? Essa prática de Davi foi, ele conseguiu, porque a unção de Deus faz a pessoa, a graça de Deus, às vezes a pessoa faz tanto mal a gente tem que, se a gente for fazer do mesmo jeito, a gente vai se dar mal. A gente tem que agir em desconforme com a nossa natureza humana. Paulo diz, vença o mal com o bem. Glória a Deus. Guarde a espada, filho de Zeruia. Depois ele cortou só pedacinho uma roupa lá, um manto. Depois ele mostrou para ele. Aí Saul se curvou. Porque Saul parece que ele tinha um problema. Tinha hora que ele era do bem e tinha hora que ele se esquecia e se tornava do mal. Tem gente assim, é uma dupla personalidade, é do bem e do mal. Mas no reino de Deus não tem essa duplicidade não. Ou você é de Deus ou você não é. Glória a Deus. Então, vai voltando aqui. Irmãos, a notícia chegou, Davi foi pedir ajuda, né? E não recebeu o que era necessário. Meu irmão, o negócio agora aqui parece que o Davi ficou furioso. Versículo 13. Glória a Deus. Versículo 13. Deixa eu ver se é isso mesmo. Davi diz assim, disse aos seus homens, cada um pegue sua espada, cada um cinja sua espada. E Davi saiu em marcha para a batalha. E diz, olha, eu não vou dispensar ninguém, vou matar o tal do Nabal, vou matar a mulher do Nabal, vou matar os filhos do Nabal, vou matar quem tiver pela frente. Meu irmão, o ódio tomou conta do rei. Ainda não era rei, foi só ungido. Irmãos, isso é uma tentação, irmão. Quantas vezes o servo de Deus, alguém diz uma coisa contra ele, e o irmão até consegue orar pelos que vos perseguem, fazer o bem a quem vos faz o mal, mas tem determinado momento que o irmão não está vigiando, que a irmã não está vigiando. Isso o quê? Agora eu vou dizer. O irmão diz assim, irmão, eu sou crente, mas não levo desaforo para casa não, tá ok? Aí vai lá responder diante do incrédulo lá, e aí entra na carne, quer brigar, quer tomar satisfação. Irmão, tenha cuidado com essas atitudes, irmão. A Bíblia diz que nós temos que vencer o mal com a prática do bem. Glória a Deus. Então, nesse dado momento em que Davi está com os seus 400 homens arrojados com as suas espadas, com sede de vingança, 200 ficaram com a bagagem, ele foi rumo lá da localidade. Aí aparece um mensageiro, glória a Deus, que vai dar notícia para a mulher do homem, que era uma mulher virtuosa, como diz o texto aqui, né? Uma mulher de bom entendimento. A verdade é que vocês sabem que a mulher tentou apaziguar a situação. Ela consegue ajuntar víveres, mantimentos para ir ao encontro de Davi. Davi vem ao encontro da sua família. Olhe, no versículo de número 17, esse rápido aqui. Olha, pois agora e vê o que há de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo, que era o patrão, o marido dela. É contra toda a sua casa. Esse é um filho de Belial.
nada, não há quem lhe possa falar. Então, irmãos, aquele homem, uma pessoa que não tem, sabe, tem gente, glória a Deus. Beber aqui um pouco d'água aqui, viu, irmão? Tem gente que ainda consegue falar, irmão. Irmão, tu tem que mudar, irmão. Ei, irmão, tu tem que ser mais diferente. Não pode ser desse jeito, não pode ser arrogante, não. Tu não pode tratar os outros com toda... humilhar as pessoas, não. Tu não pode ser assim, não. Mas não, ele era filho de Belial, ele não estava nem aí. Ele achava que tinha o rei na barriga, ele achava que era o grande, que era o todo-poderoso. E agora a vida dele estava em risco, a família dele estava em jogo. Os servos que poderiam conter o mal, não, eles queriam vingança, eles queriam pagar com a mesma moeda, queriam retaliação. Mas aprove a Deus, meus irmãos, Deus usar essa esposa, porque uma pessoa prudente, irmãos, é importante numa casa, numa família, né? Quando a casa toda está uma decadência moral, espiritual, mas há alguém prudente, que se levanta, glória a Deus. O marido estava determinado aí a não ter conversa, mas ela sabia que a sua casa corria perigo, porque o mal já estava a caminho, irmãos. Misericórdia, né, irmãos? Irmãos, que Deus possa usar as nossas vidas para que nenhum mal chegue nas casas de nenhum dos seus servos, em nome de Jesus. Que toda seta maligna seja repreendida, em nome de Jesus Cristo. Que todo dardo inflamado, que toda investida do adversário contra a tua casa seja repreendida em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas, irmãos, é preciso agir na hora certa. Foi isso que Abigail fez. Ela usou a prática da bondade para desviar o curso do mal. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, eu quero já dizer para os irmãos que o negócio não podia esperar. Tem gente que está esperando ainda fazer alguma coisa. O versículo 18, Abigail se apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostados com cachos de passas, e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre os jumentos, e disse aos seus jovens: ide adiante de mim, eis que seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal, não disse nada para ele. Sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pela encoberta do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, a encontrar-se com eles. E disse Davi, na verdade, Davi começou a meditar. Às vezes as pessoas ficam na igreja, eu até preguei isso aqui, às vezes a pessoa fica assim na igreja dizendo assim: o que adianta? O que adianta fazer tanta coisa boa? Ninguém me reconhece nessa igreja. Ninguém olha para mim. Eu faço tanto o bem. Irmão, a Bíblia diz que no Mateus capítulo 6, quando você faz o bem, você não pode tocar trombeta. Não é assim? Não saiba a tua mão direita o que a tua esquerda ou a direita, o que uma fez. Ou seja, não adianta você querer aplauso dos homens. O importante é você continuar firme no seu propósito da prática do bem. A princípio, a prática do bem, ela é um fruto do Espírito Santo. A bondade, a benignidade, glória a Deus. A bondade fala exatamente dos atos. A benignidade fala da natureza do bem, que você consegue obter através do Espírito Santo morando na sua vida. O Espírito Santo vai dizendo: não faça isso. O Espírito Santo diz assim: não responda. Às vezes o irmão vai aqui na direção defensiva, glória a Deus e aleluia. Aí chega um filho de Belial e dá um fechamento que você, sangue sobe pela cabeça. Eu vou pegar esse indivíduo e aperta o acelerador. Tenha calma, irmão. Tenha calma. Glória a Deus. Serve para mim, viu, irmão? Serve para mim. Porque às vezes, irmão, dá raiva, viu? Tem uns
uns abençoados aí que parece que compraram a carteira, mas dá umas cortadas e o cara dirige bem direitinho, mas isso acontece no dia a dia. Se no trânsito é só um reflexo do dia a dia. Então Davi está meditando consigo mesmo. O que adianta? Na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou o mal com o bem. Isso não vai ficar assim. Ele me pagou o mal com o bem. Irmãos, isso pegou a cabeça de Davi. A situação, Davi já tinha dispensado de matar o rei que atormentava a sua vida naquela caverna. Davi tinha resguardado ao filho lá, glória a Deus, para que ele não usasse a espada para matar o rei. Agora Davi não está vigiando. Muitas das vezes eu e você, como servo de Deus, que temos que vencer o mal com o bem. Muitas vezes não vigiamos. Até nessa meditação nós fazemos igual Asaf. O que adianta servir a Deus? Glória a Deus. Asaf fez essa meditação. Asaf era um cantor, era um poeta, estava louvando a Deus, adorando a Deus, mas de repente ele se viu achando que aquele serviço não tinha valor, não tinha utilidade, não era visto pelos homens. E o mal começou a dominar a mente dele, o coração dele. Irmão, olha, irmãos, preste atenção. Não estou lhe dizendo que você está na igreja, que você serve a Deus, que você é do bem, que você é da prática da benignidade e da bondade. E o mal, ele vai ao encontro, ele vem sorrateiramente um pensamento no teu coração. Está vendo aí? Aí você for alimentar esse pensamento do mal, irmão. Já dizia Lutero que é como o passarinho pode sobrevoar sobre a sua cabeça. Pode deixar, espanta ele para lá, vai para lá, está repreendido. Você não pode fazer ninho, porque se o pensamento maligno ele entrar na sua mente, no seu coração, aí você vai fazer igual Davi. Vai achar que não valeu a pena a prática do bem e vai partir para fazer o mal, para descontar na mesma moeda. Os irmãos estão entendendo, amém? Glória a Deus. Lá vem Abigail. Agora, Davi está com a sua comitiva, né? Eu li o versículo 21. A sua comitiva está pronta para fazer o mal. E agora, no versículo 26, Abigail vem com o seu grupo, com os seus servos. E ela faz todo aquele, né? Porque nada melhor, irmão, diz a Bíblia, que para você, diante assim do perigo de pessoas que vêm com encrenca contra você, você vai com mansidão, você vai ela deu até um presente, faz igual o Jacó estava tremendo nas bases, quando vê o seu irmão, doido para pegar ele, depois de 20 anos de guerra, aí Jacó botou os animais, um presente na frente, colocou as mulheres, as crianças, e ele foi Jacó ao encontro do seu irmão, e ele mandou os presentes adiante, porque diante de um presente ele foi tentando amortecer a ira do seu irmão. Ele já tinha passado a noite orando, o anjo já tinha tocado nele, ele sabia que tinha aprontado com o irmão queria descontar, o irmão tinha jurado que se os pais dele morressem, ele ia matar o próprio irmão. Jacó está com medo, mas ele vai ao encontro do irmão, ele abraça o irmão, ele reconcilia o irmão. Tudo aquilo que o diabo tinha preparado contra ele, Deus repreendeu o mal, glória a Deus, e trouxe uma reconciliação entre os irmãos. Eles se abraçaram, se beijaram, e ali, irmãos, as portas do inferno caem por terra, porque os projetos do mal é causar homicídio dentro da própria família. Deus deu livramento a Jacó, que agora não era mais Jacó, era Israel de Deus, príncipe de Deus. E agora o servo que tinha uma promessa de ser o rei, agora Deus usa essa mulher, e eu achei interessante o versículo 26. Meu Senhor, vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue
de que a tua mão se salvasse. Claro que Davi foi um homem que lutou bravamente, né? Lutou contra o inimigo dos filisteus, mas ele mesmo se virar contra os próprios patrícios e sujar suas mãos de sangue, e era assim uma maldade que ia estar no currículo de um futuro promissor rei. Já pensou? Davi está lá na sua ficha criminal, Eu sei que ele, na questão de guerra, ele teve que matar gente, mas ele matar um dos próprios descendentes ali da família, ali da própria nação de Israel. Então a mulher vem com esse argumento, que ele ia derramar sangue. Glória a Deus. Agora, tais quais Nabal, seja os teus inimigos. Olha, entrega os teus inimigos nas mãos de Deus, não vai se vingar dele não, Davi. E os que procuram o teu mal contra o meu Senhor, não se preocupe, Deus. Irmãos, a gente às vezes fica assim, rapaz, não sei porquê, a gente diz assim, vaso ruim não morre. Não é assim que a gente diz? Vaso ruim não morre. Irmão, tenha cuidado, que o vaso ruim, Deus está dando, só esticando o tempo para ele se arrepender. Ele não quiser se arrepender, mas Deus ele é longânimo para com o pecador. Então ele está dando um conselho, que ele não resolvesse a situação por ele mesmo, deixasse Deus resolver, porque aqueles que procuram o mal dele, Deus estava com ele, e Deus iria abater. Glória a Deus. Então, irmão, fica na bênção de Deus, não se atribula, não queira se vingar, não queira pagar o mal com o mal, mas a Bíblia diz, se o teu inimigo estiver precisando de oração, ora por ele, orai pelos que vos perseguem. É um pouco difícil, mas isso é um sermão altamente Cristo em nós, é Cristo que faz isso, é Cristo que opera. Glória a Deus. Então aquela mulher serviu de mediação, para que o homem de Deus não viesse sujar as suas mãos. Então isso sirva de lição para mim, para você, para nós sermos mediadores entre conflitos de pessoas que se degladiam. Pelo amor de Deus, irmãos, tem irmãos que não querem se unir um com o outro, mas irmão, guarda a tua espada da tua língua aí, pelo amor de Deus, porque a língua é uma espada, irmão. Guarda essa espada aí, irmão. Peça a Jesus para ele fazer igual Isaías, toca na minha boca, para que eu seja um canal de bênção, para abençoar e não amaldiçoar. Glória a Deus. Então eu quero dizer aqui, que essa mediação, ela teve um importante, viu? O versículo que eu vou aqui ler, o 28, certo? Perdoa, ela vai fazer uma petição de perdão em nome do seu marido, a transgressão. Certamente o Senhor fará sua casa firme, meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não tem se achado mal em ti por todos os seus dias. Você está com a sua ficha limpa, Davi. Não querer sujar suas mãos. Glória a Deus. Eu achei interessante essa retórica da prática do bem. Eu fui só anotando nesse capítulo, aí eu encontrei o 30, e há de ser que eu, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme todo o bem que Ele já tem te dito. Eu tenho um plano de bem para você, Davi. Deus já tinha dito, as pessoas já sabiam disso. Deus usou a boca dele para dizer, ó, todo o bem que Deus preparou para ti, Ele vai estabelecer você como chefe sobre Israel. Glória a Deus. Então a questão de Davi se macular com a prática de uma maldade era um embaraço para ele, era um tropeço na vida dele. Glória a Deus. Então o versículo 30, eu encontrei também dizendo que, veja bem, 30 foi o que eu li? Foi o 30, mas é o versículo 31 é o seguinte: então o meu Senhor não se fará por tropeço, nem por pesar o seu coração, o sangue que sem causa, era sem causa. Entenda? Por que Davi ia matar aquela família? Qual era a causa? Vingança pessoal? Era vingança pessoal? Essa causa justifica diante de Deus? Não, irmão, eu só fiz isso porque ele fez isso comigo, irmão. Não, pastor,
eu só devolvi porque ele fez isso. Irmãos, a prática do mal dos outros não justifica o mal que você vai fazer. O mal que alguém faz contra você não justifica que você vai continuar na mesma prática do mal. A Bíblia diz: vence o mal com o bem. Glória a Deus por isso. Irmãos, isso é uma lição que aquela mulher trouxe para Davi. Glória a Deus. Abigail pediu para que Deus, quando lhe fizesse o bem, mas é uma coisa, se estiver lá, você se lembre de mim, faz o bem à tua serva. Acredito que ela sabia do propósito de Deus, né? Ela fez uma intercessão, né? E fez igual aquele ladrão da cruz: lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Quando você já assumiu o seu reino, aí se lembre de mim, com a prática do bem, dito e feito. Mas veja bem, versículo 34, Davi reconheceu que Deus usou aquela circunstância para livrá-lo do mal. É essa a mensagem. Davi parece que acendeu ali a luzinha no seu coração e ele prestou atenção. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui no meio dessa encaminhada aqui, com um soldado tudo armado para querer abater uma família sem causa? Porque na verdade o Senhor Deus de Israel me impediu que ele fizesse o mal. Deus, irmãos, ele dá livramento ao seu servo, para que o seu servo não faça o mal. É preciso a gente ouvir os bons conselheiros, é preciso a gente ouvir as circunstâncias, para a gente não ir nessa marcha, para fazer o mal. É uma marcha do mal. Ele ia numa marcha cega, dominado pelas suas emoções, dominado pela vingança, dominado pelo desejo de descontar. Me aprontou? Comigo assim, aprontou, vou aprontar também. Isso não justifica. E Davi reconheceu que Deus usou aquela circunstância para impedir ele de fazer o mal. E ele: se tu não se apressares, não me verias ao encontro, eu não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo uma criança, nem um menino ia ficar vivo. Está vendo aí como Deus pode usar a sua vida para livrar um mal contra a sua família? Como usou a Abigail. E aí, a conclusão nesta noite é que o passado das narrativas bíblicas, quando a mulher chega na sua casa, o marido está embriagado, promovendo uma festa com os amigos, e cheio do goró, e a mulher não foi falar nada, porque já pensou se aquela mulher fosse falar o que ela tinha feito? O homem ia ter um problema maior para ela. No outro dia, quando já estava tudo bem e tal, aí ela foi contar para ele. Quando ela contou para ele, logo pela manhã, havia já saído Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras. Irmãos, o homem ficou tão furioso que o coração dele amorteceu nele, o seu coração ficou como uma pedra. E acontece o seguinte: vaso ruim, né? O pessoal diz que demora. Irmãos, Deus quer converter o coração dos homens maus. Não importa a maldade que o coração do homem esteja, a benignidade de Deus é maior. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde o homem se aprofundou no pecado, Deus é maior através de Jesus Cristo para salvar o homem. Alguém não acredita: isso daí, esses irmãos dessa igreja aí, depois que eles aprontam, eles vão ser crentes. Também já fez isso e começa a relatar as maldades que os irmãos fizeram. Isso é a especialidade do diabo, viu? Tenha cuidado, não vá se meter com ele não. Se querem acusar os irmãos, rapaz, saiba que Deus, ele não leva em conta o tempo da sua ignorância. Você pode na sua ignorância cometer todo tipo de maldade, mas o sangue de Jesus tem poder para purificar-nos de todo o pecado, de toda injustiça, de todo o mal, de toda a maldade. E a partir do momento em que você aceita Cristo, você nasce de novo. Você está com a velha natureza ainda, e a velha natureza é má.
é má contínua, mas você tem uma nova natureza. A nova natureza ela vai ser um contraponto contra a velha natureza. Se você se alimentar de Cristo, se você se alimentar da sua palavra, glória a Deus, certamente alguém está fazendo a maldade contra você. Não se preocupe, Deus vai trabalhar, glória a Deus. E o mal por si só, está entendendo? Vai ter o dia do juízo dele. Nabal não foi diferente. Passou uns dias, 10 dias depois, o Senhor o feriu e ele morreu. É a conclusão. O que adianta investir uma vida de maldade, ter tanto dinheiro, ter tantos recursos, não querer ajudar as pessoas, não querer ajudar ninguém, ser um brutamonte dentro de casa, trata mal a todos, a mulher, os filhos, os servos, trata mal até quem vem pedir ajuda. Esse é um tipo de comportamento de uma pessoa que precisava, como hoje esse Nabal ainda está no coração dos homens, e precisamos reconhecer Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele pode mudar o coração do homem e fazê-lo novo coração. Glória a Deus. Se nesta noite os irmãos entenderam a mensagem de Deus, a mensagem em suma está escrito aqui, como eu li. Aonde foi que eu li? Vamos ver se os irmãos é bom de cabeça. Romanos, capítulo de número 12, versículo 21. O que diz? Para a gente concluir. Não te deixes vencer do mal. O mal quer te vencer, irmão. O mal está batendo as portas, mas o Cristo que já está no teu coração, Ele vai te guardar, te preservar, Ele vai te preservar do mal. O mal, ele vem como pensamentos contrários, pensamentos que a gente nem acha que tem nenhum problema, mas a verdade de Deus está escrito: vence o mal com o bem. Amém e amém. Vença o mal com o bem. Essa é a mensagem, o resumo do que Deus estava tratando de Nabal. Deus usou a bondade de Davi. Deus teve que consertar o desacerto de Davi através de uma ação voluntariosa, benigna e bondosa de Abigail. Deus tratou dos inimigos do rei. Glória a Deus. O rei não podia se sujar as suas mãos. Então Deus está tratando das pessoas. Deus quer o melhor para cada um de nós. Deus quer salvar o mais vil pecador, o mais pior Paulo chega a dizer: eu sou o pior dos pecadores. E olha que Paulo não era um homem da bagaceira, sabe, desse negócio de bebedeira, de prostituição. Paulo era um homem altamente religioso, se considerou o pior dos pecadores. Então, meus irmãos, que a bondade de Cristo possa enxertar em nossos corações, que a sua benignidade nos admoeste, para que nós não venhamos a ser vencidos pelo mal, mas vencer o mal com a prática do bem. Deus em Cristo abençoe a todos nesta noite. Amém e amém. Vamos ficar de pé, orar a Deus e agradecer pela sua porção da sua palavra nessa noite. Algum pedido de oração, meu irmão em Cristo? Está hospitalizado? Mas de que é? Coração? Problema do coração, né? Vamos orar. O nome dele é? Patriar. Tá certo. Vamos orar pelo seu cunhado, né? Amém? Nós vamos agradecer a Deus por essa oportunidade.